Olá, eu sou o Miquel de Oliveira e estou aqui com a Raquel Castro a propósito do teu último espetáculo, O Olhar de Milhões. Mas antes de irmos para o teu espetáculo, queria saber, um pouco em jeito de retrospectiva, como é que tu começaste a fazer teatro? A tua formação inicial é muito diferente, é numa área completamente diferente, que é a enfermagem. Exerceste também essa profissão e ao mesmo tempo estavas a estudar teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema e queria saber como é que esse salto se deu e pronto. Ser atriz ou ser criador ou ser artista, não é? Digamos assim, nunca foi uma coisa que estivesse propriamente nos meus horizontes. Tanto que tive assim uma educação um bocado, sei lá, convencional, sem grande contacto com a arte ou com a experiência artística. Não diria que não foi nenhuma, mas também não foi propriamente uma experiência muito alargada na adolescência, na infância. E, portanto, acabei por ir estudar enfermagem porque queria ter uma profissão de contacto com o outro e útil, onde me sentisse útil, digamos assim. E também acho que tenho um perfil cuidador. E portanto, fui fazer isso e ao mesmo tempo tinha alguma curiosidade sobre como é que, por ter ido ao teatro umas vezes e de como é que seria preparar aquilo ou de como é que seria estar do outro lado. E assim um bocadinho de uma forma circunstancial e sem grandes ambições por trás, acabei por ir parar ao Chapitão, até porque tinha um amigo que era ator e que tinha estudado lá e fui fazer esse curso pós-laboral de teatro, tipo aulas de teatro de expressão dramática, digamos assim, quando tinha 18 anos. Fiz o curso de enfermagem ao mesmo tempo, entretanto fui tendo mais uma outra experiência de teatro académico com o Ricardo Gageiro e acabei por achar que fazia sentido ir estudar teatro. Nessa altura já trabalhava como enfermeira e acabei por estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até ao momento em que já era impossível conciliar as duas coisas e acabei por escolher um bocadinho de forma mais emocional esta área e deixar a outra. Também não consigo bem explicar de onde é que isto surgiu, mas pensando um bocadinho nisso, sem me querer alongar muito, mas acho que esse contacto com o teatro e com esse grupo, com essas aulas, acho que foi um bocadinho o primeiro sítio onde eu me senti a encontrar pares. Eu acho que tive assim uma infância e uma adolescência um bocado num ambiente um bocado mais snob e um bocadinho mais elitista, no qual eu não me enquadrava. Na enfermagem também me sentia assim um bocado ovelha fora do rebanho, e quando encontrei essa turma, esse grupo de teatro, foi a primeira vez que eu senti que podia ser eu, ou que havia pessoas como eu, não sei bem explicar isso. E acho que foi isso que também que me fez gostar tanto de fazer teatro. Mas fazer teatro é sempre bom, é divertido, então nesses grupos amadores, é sempre uma coisa muito feliz, normalmente. Depois disso, larguei esse trabalho como enfermeira e comecei a trabalhar como intérprete, com o Pedro Gil e depois com o Gonçalo Amorim, e tenho vindo a trabalhar como atriz, principalmente em teatro, desde aí. E podes contar-me um pouco mais, alongar-te um pouco mais sobre as duas relações que marcam um bocado o teu percurso, que é o Gonçalo Amorim e o Pedro Gil. Tu tens vindo a trabalhar muito com eles, são, digamos, parceiros de criação estáveis, e queria saber como é que... Como é que isso surgiu? Quais são as afinidades que também tens com os dois? Com o Gonçalo trabalhei várias vezes, até ao momento dele ir para o TEP. Depois dele estar no TEP, já voltei a trabalhar com ele também uma ou duas vezes, uma das quais foi uma das criações que fizemos em conjunto também com o Pedro e com o Rui Pina Coelho, que se chama Casa Vaga, mas foi o encenador com quem eu trabalhei mais, em projetos muito diferentes, e todos eles muito, muito interessantes. Com o Pedro acabo por ter uma relação mais próxima também, não é? Porque vivo com ele. e naturalmente acabamos por colaborar de forma muito indireta também nos projetos um do outro, pelas conversas que temos e pelas coisas que partilhamos
extra projetos, não é? E diria mesmo que no fundo é a pessoa mais importante como referência, porque é um criador e um ator muito, muito rico e muito, muito interessante. E quer dizer, eu aprendo bastante com ele, não é? Mas temos feito alguns projetos juntos, sim. Fizemos também uma criação, a primeira criação que fizemos em colaboração de teatro foi o Terreno Selvagem, que foi o ano passado, com Miguel Castro Caldas também. E no fundo, eu também não tive a experiência de trabalhar como intérprete com criadores mais antigos, não é? Nem com nenhum deles. Portanto, não tenho essa escola, nem tenho essa... Portanto, trabalhei sempre com encenadores mais novos, com o Gonçalo, com o Tonan, com o Pedro, trabalhei com o Tiago Rodrigues, que acabam por ter uma linguagem também com a qual eu me identifico bastante e que eu sinto que reverbera também nas criações que eu faço. Também porque muitos deles, e contigo também, não é? Já trabalhámos juntos, e todas estas pessoas, o Tonan trabalha mais textos, mais dramaturgia, que não é? Que já existe, clássico, ou repertório. Mas todas estas outras pessoas ou escrevem peças, não é? Originais, ou criam a partir de uma ideia. O Gonçalo também trabalha textos, muitas vezes. Mas pronto, mas tem uma relação, todos eles, e uma linguagem muito contemporânea, em termos de encenação, e que foi, pronto, que tem sido importante também para eu crescer, pronto, e para eu desenvolver coisas como criadora. O que é que te levou a fazer a tua primeira criação? Que foi Os Dias São Connosco em 2013. Sim. O que é que te levou a dizer, ok, vou deixar de ser somente intérprete e vou empreender um trabalho de criação que, enfim, que corresponde também a um entendimento e a uma vontade de criar uma espécie de totalidade, não é? Isso... Sim, e eu, na altura, a peça estreou em 2013, na versão final, também foi no Maria Matos, mas teve uma primeira versão, tipo, 2 anos antes, em 2011. E nessa altura eu interessava muito por, sei lá, pela performance e pela forma como os artistas da performance se empreendem, não é? Na sua arte, ou como implicam o corpo, ou como implicam a sua vida. Interessava-me muito por trabalho autobiográfico, a Sophie Calha e, sei lá, o Tintin Chan, que é um artista que eu adoro, que é mais da performance. E então interessava muito por coisas autobiográficas. E então acabei por participar num laboratório que o Maria Matos abriu sobre trabalho biográfico. E essa peça nasceu nesse laboratório. Eu tinha sido mãe há pouco tempo, nessa altura. Tive bastante tempo grávida, porque tive parada durante a gravidez. Depois tive mais não sei quanto tempo em casa, porque tinha um bebé pequenino. E durante esse primeiro ano de vida da Mónica, fiz um diário em vídeo durante um ano. Todos os dias fazia esse registro sobre como é que tinha sido o dia, sobre várias questões. E esta peça nasce na tentativa de materializar esse diário ou de transformá-lo num espetáculo de teatro. Numa primeira versão, lá está, em 2011, era uma coisa muito intimista, muito improvisada, assim um bocado lamechas, e com esse teor mais diarístico e mais do dia e mais íntimo. E aquilo que se tentou fazer e que eu tentei fazer nesta versão foi, no fundo, é uma espécie de tentativa de autorretrato para ela ver, é sempre para ela ver no futuro, porque os dois objetos são vídeos feitos ao vivo, não é? Para ela ver um dia quando tiver 28 anos, que era a idade que eu tinha na altura. Mas esta versão foi uma tentativa já um bocadinho mais de ficcionar qualquer coisa a partir da biografia, e uma tentativa de fazer um autorretrato. E não tanto de contar o dia. Pronto, ou seja, logo aí senti que o trabalho autobiográfico interessa-me bastante, mas acho que gosto mais da ficção, e gosto mais da mentira, e gosto mais daquilo que da forma como a ficção consegue, se calhar às vezes, universalizar um bocado as coisas, em vez da biografia, que às vezes é um bocadinho autofágico. Tu, na retrospectiva, no espetáculo retrospectiva que fizeste, no mesmo ano, 2013, também existe essa presença da intérprete, mais do que propriamente a criação de uma personagem ficcionada, com a Mariana Tender Barros.
Podes falar também um bocado sobre isso? Se calhar foi Sim. um momento em que te afastaste um pouco mais da questão também do teu ponto de partida, do ponto de partida dos Dias São Connosco, no entanto, mantendo a presença da atriz, fingindo uma falsa retrospectiva. Ou seja, Sim. afastaste. Sim, esse trabalho é muito, pronto, é completamente diferente deste Sim, primeiro. sim. Eu e a Mariana também já, lá está, ele foi apresentado em 2013, mas também teve, tinha um passado já bastante grande quando nós apresentámos. E aquilo que eu fiz com a Mariana, no fundo, foi completamente livres e fora de qualquer instituição. Começámos a conversar sobre aquilo que gostaríamos de fazer e isso levou-nos a fazer, lá está, e mesmo coisas mais, até tenho aqui, tinha trazido umas, já não pus aqui, umas fotografias, só tenho aqui o postal. Ou seja, começámos a fazer performances mesmo, ou a trabalhar materiais muito diretos, muito imediatos e muito fora do estúdio. Ou seja, coisas na rua e coisas mesmo chamado performance. Que é irmos para um sítio, fazermos coisas que às vezes eram duracionais, outras vezes eram coisas que tinham um princípio, meio e fim, e eram pequenas ações que nós achávamos que tinham um teor político e que tinham um teor que pretendia refletir sobre o que se estava a passar na nossa sociedade ou na nossa vida ou no mundo à nossa volta. Fizemos uma série de ações que documentámos e depois apresentámos-las numa espécie de evento performativo à lá anos 70, tipo, como se fazia antigamente no Círculo de Artes de Coimbra e aquelas coisas que se organizavam, onde o artista ia lá e expunha o trabalho ou fazia uma pequena aparição, uma pequena performance. Sim. E no fundo o espetáculo era isso, havia uma exposição montada com esses documentos todos e com vídeos, portanto mesmo uma coisa... uma exposição, não é? E depois havia esse evento onde nós aparecíamos, fazíamos um pequeno número com duas personagens que criámos, que são estas que estão aqui no postal, que são umas turistas que se passeavam por Lisboa na altura. Isto quando o turismo começou, não é? Apareceu. Sim, foi ainda antes deste boom, foi em 2012, 2013. Esse evento terminava com uma grande festa e com o aniversário da arte, que também é uma performance que existe e que é celebrada anualmente, acho que é em janeiro. E pronto, fazíamos uma grande festa, mas pronto, é uma coisa um bocado diferente, onde a mim interessa-me também, lá está, como intérprete, entrar nas peças e fazê-las, porque antes de ser criadora também sou atriz e também me interessa explorar coisas que às vezes nos projetos onde estou não consigo, não é? Ir mais longe em algumas coisas. E essa vontade também levou-te rapidamente a fazer o Dona de Casa, não é? Que é um solo, que é um monólogo. Sim, é um monólogo, sim. Que estreaste na ZDB. Podes falar um pouco sobre essa peça, porque essa peça é quase o ponto de partida temático das peças a seguir. É a relação do indivíduo isolado, mais num ambiente doméstico ou num ambiente fechado, que depois está ligado ao exterior através de ecos que existem lá fora, através de uma voz off, ou seja, digamos que há aqui um confronto sempre nos espetáculos a seguir com Dona de Casa, Terreno Selvagem, Nunca Fomos Tão Novos como Agora, e até mesmo Olhar Milhões um bocado, não é? Há esta coisa de o indivíduo em casa, mas em diálogo sempre com uma realidade social que não domina tão bem. O universo doméstico interessa, mas principalmente porque me interessa o universo familiar. Portanto, a família, o paradigma que ela carrega, o que tu trazes de trás, o que estás a tentar construir para a frente, não é? E isso, como espectadora e como leitora, interessa-me, esse tipo, os grandes dramas familiares e os grandes dramas. E sinto que nesse universo da casa é onde começa, é onde tudo começa, é onde tudo acaba, de alguma maneira. Por isso a Dona de Casa, no fundo, eu não tenho muita afinidade nem vontade normalmente de ensinar textos, não tenho esse chamamento, quando leio, normalmente não tenho assim muitos textos que quero fazer, não é? Gosto mais de fazer criações originais e de escrever. Eu não escrevo normalmente, mas de ter pessoas que escrevam ou de desenvolver um processo de escrita para a cena.
Mas este texto eu tinha muita vontade de o fazer. E pronto, e na verdade atravessa todas essas temáticas e é a história dessa mulher que está em casa, à espera do marido, assim um bocadinho, tem um lado de um feminismo, apesar da peça, eu acho que a peça é um bocado datada e trata alguns temas que não são tão representativos da mulher de hoje em dia, de alguma maneira. Sim. Mas a verdade é que a peça foi também, eu fila um bocadinho antes desta coisa agora, deste feminismo que parece que está a atravessar todas os acontecimentos dos dias de hoje e senti que teve muita também a reverberação nas pessoas que viram. Umas de facto acharam-na datada, mas outras identificaram-se muito com algumas destas questões. E nesse sentido, sim, eu acho que lá está, mas nos Dias São Connosco também já havia muito essa preocupação isso, com esse universo, com a maternidade ou com as relações conjugais. Pronto, são tudo temas que me interessam bastante tratar. Sim. O Terreno Selvagem acaba por ser isso, é mesmo uma história de uma família que tem uma filha e que está fechada, não está fechada em casa, mas acompanhamos ali um bocadinho alguns episódios da vida em casa e da forma como o exterior aparece e contamina a vida das pessoas. E essa peça que tu falaste, Nunca Fomos Tão Novos Como Agora, também é uma peça que eu fiz para a televisão, para a RTP2. E lá está, também a história de uma família. Pois é, exatamente, a história de uma família também, com uma televisão, não sim, é? É uma história, sim, a aí presença o conceito... da televisão... porque no fundo eu quis brincar com o conceito de estarmos a ver televisão, a televisão aparece em todo lado. O objeto de televisão dos teus espetáculos é na Dona de Casa... tens o Terreno Selvagem também, tens a presença da televisão, não é? Sim, há uma... da sala, se bem me recordo. Sim. E depois tens, portanto, Nunca Fomos Tão Novos Como Agora também. Sim, eu acho que as pessoas já não veem televisão, deve ser a única pessoa que... Exatamente, ou seja, é um bocado, vais à procura de um objeto até anacrónico para o nosso tempo, não é? Porque hoje em dia a televisão perde muita importância na mediação que nós temos com o mundo, etc. Porque agora há a internet, os computadores, os telemóveis, etc. Ou seja, também pegas no símbolo... Sim, mas eu acho que a televisão representa essas coisas, de uma certa maneira representa isso tudo, porque é desde há não sei quantos anos que é aquilo que nos traz o exterior, não é? E apesar de já não se ver muita televisão, aliás, não se vê muita televisão numa determinada faixa etária, porque, quer dizer, em Portugal, a maior parte das pessoas o que vê é televisão. E é os programas da tarde, e é os Big Brothers, e é toda essa... E mesmo o telejornal e a violência que ele traz, não é? Que é uma coisa que eu acho que é atroz e que... e, portanto, nesse sentido, eu acho que a televisão até é representativa da sociedade em que vivemos ainda. E partindo agora um bocadinho, se calhar, para esta última peça, eu sinto que quando olho para estas coisas, não é? E é um bocado... Às vezes tenho um bocado de dificuldade em... Pronto, são estéticas um bocado diferentes, são espetáculos também conceptualmente bastante diferentes. E isso, por um lado, assusta-me, porque sinto que às vezes parece que não tenho uma estética ou uma forma de fazer, mas por outro lado acho que também revela um bocado um exercício de liberdade, que eu acho que também volta se quisermos pegar no início da conversa, acho que o fazer teatro ainda pode ser um espaço de liberdade e um espaço de pensamento completamente solto, ou de uma imaginação onde tu podes pôr o que tu quiseres. E eu gosto muito de quando começo a pensar no que é que vou fazer a seguir, não é? Acabo sempre por me deixar levar ou pelas leituras que estou a fazer, ou por algum pensamento, alguma inquietação que eu tenho, e é a partir daí que normalmente a coisa se desenrola, tirando se calhar a Dona de Casa, que era um texto que eu tinha lido, mas lá está, e que é um ponto de partida para depois fazer o espetáculo. Tudo o resto são coisas que vêm de uma ideia que é desenvolvida, seja ela temática ou conceptual. Mas tu tens tens linhas temáticas que atravessam os teus teus trabalhos, por exemplo, pronto, a questão da família, não é? E também a questão da maternidade no sentido de herança, de legado, aliás, de legado, não é? De olhar para o futuro. Tens esta questão, por exemplo, em Terreno Selvagem, obviamente nos Dias São Connosco também.
tens a presença de uma criança, não é? Isso está. Sim, Agora nunca fomos tão novos, como agora, desculpa, isto sempre difícil, sim. é muito difícil. Sim. É do Castro Caldas, Miguel Sim, Castro que Caldas, Miguel com quem escreveu. também, ou seja, escreveu, esta digamos, a segunda peça, o Sim, segundo sim, texto sim. que ele escreveu para ti, depois do Terreno Selvagem. E isso porquê? Eu queria chegar ao olhar de milhões. Há também uma coisa importante no teu trabalho, e também na tua vida, que é a questão dos filhos. Como, digamos, uma vontade de deixar um legado. Um legado, uma perspectiva, pelo menos entusiasta em relação ao mundo, à vida, mas ao mesmo tempo tens muito pessimismo na maneira como olhas o mundo nos teus espetáculos. Há uma espécie. Tu realças muito as pequenas tragédias ou as grandes tragédias do mundo, como tu fizeste aqui no Olhar de Milhões, através, obviamente, uma tragédia que tu constróis via um movimento paródico, não é? Basicamente, ao longo do espetáculo. Uma grande paródia à sociedade de consumo. Mas queria realmente tocar nesse Queres ponto. falar sobre isso? Quero falar sobre isso porque tu falaste aqui nesta folha de Sim, sala. sim. E eu achei achei um pormenor, um detalhe, mas muito revelador, de facto, daquilo que te motiva a criar. E esta ambivalência que existe entre eu queria dar esperança, Mas é difícil. mas não consigo representá-la. Sim. Estás a ver? Sim. Portanto, é neste Sim, aspecto. quer dizer, eu acho que ter um filho é um ato de fé, não é? Neste caso tenho duas, portanto. E acho que quer dizer, é impossível olharmos para os filhos e não pensarmos que estamos a criar um mundo, quer dizer, cujo extermínio em massa está próximo. Portanto, acho que é muito difícil, com filhos ou sem filhos, olhar para o futuro de uma forma esperançosa. Eu tenho muita dificuldade e acho que às vezes o fazer da peça, e também falo sobre isso no programa, não é? E o tentar, neste sentido do prazer que é e que pode ser estar em grupo, a discutir, a conversar, a ensaiar, acho que é uma vida que acaba por ser bastante boa nesses momentos e nesses e noutros, não é? Quando consegues também em casa ter essas bolhas de dar, de felicidade, do que for, não é? Que não seja só tudo o resto que tu tens que resolver e todos os outros problemas que estão lá atrás. Agora, não sei se ser mãe acho que ser mãe é uma condição, não é? É uma condição natural, como é para milhares, milhões de outras mulheres e de outros homens e é uma coisa natural, obviamente que faz parte da minha vida e faz parte da minha condição, como não ser mãe faria parte da minha condição. Acho que influenciou o meu trabalho, nitidamente, e não é por acaso que ainda por cima estes dois projetos, Os Dias São Connosco e este Olhar de Milhões, que são para mim são os projetos pelos quais, pronto, mais importantes que eu fiz, e eles saem exatamente numa altura em que a maternidade é muito fresca, não é? Muito... Porque lá está, eu acho que a maternidade também traz essa renovação e também essa disciplina e essa capacidade de atravessar e de desbravar coisas. Agora, sim, obviamente, sim, gostava que... Eu acho que o facto de, quando falas de ser uma tragédia através de uma paródia, eu acho que é tentar levar as coisas com um bocadinho de sentido de humor e de alguma graça. Pois, porque tu também, ou seja, abordaste a sociedade de consumo, o tema sociedade de consumo, que é um tema recorrente, tanto no teatro como noutras formas de géneros artísticos. Porque é que quiseste, hoje, em 2017, falar sobre a sociedade de consumo e através de uma ideia que é um grupo que se encontra num cruzeiro e que faz esta viagem pelo dinheiro e pelo desejo e pela violência? Assim,
então, muito resumidamente, Sim. a peça partiu de uma vontade de falar sobre entretenimento, antes de falar sobre consumo e sobre todas essas coisas. Enquanto eu estava a pensar ainda o que é que ia fazer e tentar fazer algum trabalho de pesquisa à volta disso, fui selecionada por uma espécie de bolsa da Rede 5 Sentidos, que me proporcionou 2 anos de bastante tempo de pesquisa e de residências artísticas ao longo destes últimos 2 anos. Ou seja, fiz várias residências e tive um período de ensaios, entretanto consegui um bom apoio para o espetáculo, consegui também ter bastante tempo de qualidade para o trabalho. O que aconteceu foi que, pronto, essas residências foram bastante exploratórias, de forma completamente livre, à volta destes temas. Na altura eu também andava muito ali à volta das leituras do David Foster Wallace, da Piada Infinita, que também trata este tema que eu não consegui acabar de ler, portanto foi uma luta durante todo este tempo. Agora, entretanto, acabei por deixá-la ficar lá à espera. Mas houve outras leituras dele que me influenciaram bastante, principalmente também não só pelas temáticas que ele aborda, mas também nos seus ensaios e noutras coisas, mas também pelo tom e pela ironia que ele põe na sua escrita, que é uma coisa, pronto, que formalmente me interessa muito e que eu queria que esta peça tivesse. Foi quase como se eu encontrasse nele uma espécie de espelho de, se eu escrevesse, nunca conseguiria escrever como ele, porque ele é um gênio, não é? Mas é quase como aquilo fazia mesmo muito sentido, a forma como ele escreve e a forma como ele trata os assuntos e vê o mundo, acima de tudo. E portanto, depois dessas residências, de toda uma, sei lá, de imenso material que foi aparecendo, não só de pensamento e de ideias, mas também de cenas e de coisas que se foram experimentando, acabei por chegar a este conceito, que senti que era o conceito que abarcava, onde eu conseguia meter mais material do que tinha. Ou seja, era o conceito onde cabiam mais coisas. E que era um conceito de uma espécie de cruzeiro onde havia, cuja especificidade era haver salas de prazer. Portanto, muito rebuscadas e muito fora, onde tudo era possível. Então, tudo mesmo. Tudo, pronto. E isso levou-nos para um imaginário assim um bocado fora, e depois no decorrer do processo percebemos que, pronto, lá está, fomos percebendo que talvez fosse mais engraçado ou mais interessante este cruzeiro ser mais convencional, mas as personagens virem do futuro, ou seja, não estarem nunca expostas, nunca terem sido expostas ao que é normal nós estarmos expostos hoje. Seja comida, as coisas mais básicas e banais e o contacto com o outro. Portanto, é uma espécie de cruzeiro tipo feira medieval. Nesse sentido. Tipo, eles vêm do futuro, experimentaram uma coisa vintage, não é? E depois vemos as consequências disso. Acho que a peça também tem um lado paródico, porque uma coisa muito importante para mim durante todo este processo é que a peça não fosse moralista e que não fosse não tivesse esse teor e esse pendor tipo castigo e consequência e não podes fazer isto e isto vai-nos levar a... Não, é só eles divertem-se até às últimas consequências, um bocadinho como naqueles filmes, A Grande Farra, quer dizer, são referências que nós temos e que sobre as quais falámos bastante. Mais uma pergunta, ainda em relação ao Olhar de Milhões, que é esta vontade que tu tiveste de trabalhar com bailarinos. Já tinhas trabalhado com a Mariana Tengner Barros. Sim. Depois, neste projeto, acho que também conseguiste reunir condições para montar um espetáculo maior, com mais atores. Claro, sim. Provavelmente é o teu primeiro espetáculo sim. com um elenco maior. Sim. E optaste por escolher também bailarinos. Sim. Ou então atores que também praticassem desporto e artes coreográficas. Sim, então, respondendo a isso, sim, já há muitos anos eu vi uma vez um espetáculo do Folk Richter na Showmoon que tinha atores e bailarinos. E desde aí que fiquei com essa... É sério? Foi por causa disso. Já foi em tipo 2009, uma coisa assim.
E sei que o espetáculo não era assim tão bom, agora olhando para trás, mas na altura aquilo fez-me imenso sentido e principalmente questionei-me bastante porque é que não há normalmente, mesmo quando normal, agora está um bocado na moda trabalhar com atores e bailarinos, mas na altura acho que ainda não acontecia tanto e quando acontecia os atores não se mexiam, ou mexiam-se um bocadinho, mas principalmente os bailarinos não falavam, não tinham texto. E neste espetáculo dele também era assim. E eu sempre me questionei porque é que era assim. E lá está, realmente quando eu fui ter com a Mariana para começarmos a trabalhar juntas, eu tinha isso lá atrás. E em todas as peças que fiz, eu tinha isso lá atrás, mas depois as peças não me levaram por aí, ou eu não tinha ferramentas para encontrar isso. E de facto é muito difícil tu conseguires ter uma coisa que tenha as duas linguagens, porque normalmente a dança ou o movimento, se é suficiente, não precisa da palavra, e a palavra é a mesma coisa. Sim. Portanto, eu acho que é uma coexistência difícil, mas que me interessa muito pesquisar. E aqui, a forma como eu encontrei de voltar a tentar provocar isso foi ter bailarinos no elenco. Pensei, ok, se tiver bailarinos desde o início do processo e atores, pronto, provavelmente isso vai acontecer. E de facto a peça, lá está, eu acho que é mais teatro do que outra coisa, é uma peça de teatro, tem momentos, não é? E tem bastante movimento e tem partes coreográficas, mas eu por acaso acho que mesmo em estilos de representação e em relação a uma série de coisas, essa influência está lá e acho que de alguma forma há ali um lado qualquer híbrido que vem daí. Por causa da maneira como se representa, como o texto é dito. Sim. O que é que tu foste buscar da dança ou da colaboração deles para o teatro? O que é que eles te ensinaram, tipo, entre aspas? O que é que eles fizeram? Como é que eles te ajudaram a construir, estás a ver? Com a perspectiva da dança. Eu tentei, neste processo todo, aprender algumas coisas também. E perceber um bocadinho mais sobre... Lá está a autoria na dança e a forma como... E isso é uma coisa que me interessa mesmo como intérprete, descobrir um bocado mais dessa expressão do eu, ou essa forma de fazer que é própria. E aqui, nitidamente, eles são intérpretes muito bons, alguns deles são criadores, e eu estou habituada a trabalhar em processos colaborativos e de cocriação. Portanto, sinto que há muita coisa, portanto, muito material vem deles, para não dizer praticamente todo, mesmo que seja provocado por mim, ou que sejam improvisações, ou que seja através de outras ferramentas. Houve muitas discussões, sempre muita conversa e muito trabalho também à volta da mesa a falar sobre estes assuntos, mas o que eles trouxeram foi não só na sua forma de fazer, isso já está lá implícito, mas também dei-lhes bastantes tarefas nesse sentido de ok, quero construir uma coisa, e o espetáculo tem uma coreografia bastante grande no início, e essa coreografia foi construída por eles com ideias minhas e ideias nossas e depois com o feedback meu, mas houve algumas coisas que eu lhes disse, olha, queria experimentar, ter uma coreografia que passasse por estas coisas todas. E eles ficavam a trabalhar, enquanto eu também trabalhava noutras coisas, na dramaturgia da peça e na estrutura, porque quando nós começámos a ensaiar, a peça não estava escrita. Até porque eu sempre trabalhei assim, em processos, a maior parte dos processos que sempre trabalhei são processos colaborativos e também não sei fazer de outra maneira. Portanto, eu gosto que toda a gente participe e discuta e que se sinta incluído no processo. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo. Obrigada, eu.